Olá, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite do Grupo NAFAD para poder expor o ponto de vista desse tema extremamente importante quando se fala em fenótipos de doença de refluxo gastroesofágico, que é a neuromodulação nos fenótipos que cursam com hipersensibilidade esofágica ao refluxo. Veja bem, de que pacientes que nós estamos falando? Veja que se a gente avaliar pacientes que tenham pirose por endoscopia digestiva, nós já sabemos de mais tempo que a maioria deles, cerca de 70%, vão apresentar endoscopia normal. Se esses pacientes com endoscopia normal forem avaliados por pH-metria de 24 horas, mais ou menos metade deles vão ter tempo de exposição ácida normal. Veja bem, eu estou falando de um grupo de pacientes que tem sintomas, mas que tem endoscopia normal e que tem tempo de exposição ácida esofágica normal. Esse grupo de pacientes, eles se encaixam no que a gente chama de desordens funcionais do esôfago, ou seja, eles foram classificados no Roma 4 como hipersensibilidade ao refluxo ou pirose funcional. Importantíssimo para que possamos pensar no tratamento desses pacientes, entender a fisiopatologia, o que está envolvido na sintomatologia desses pacientes que não apresentam nenhuma alteração estrutural demonstrável. Para entender essa fisiopatologia, nós temos que entender dois conceitos extremamente importantes, que são os conceitos de alodinia e o conceito de hipersensibilidade ou hiperalgesia. Vejam bem, se eu considerar que na ordenada eu tenho a intensidade da dor nesse gráfico e que na abscissa eu tenho a intensidade do estímulo, pacientes que têm um estímulo não nocivo, ou seja, um estímulo que não é provocador de sintoma, não é provocador de desconforto, mas que apresentam desconforto, são considerados pacientes que apresentam o fenômeno de alodinia. Se, ao contrário, esses pacientes percebem um estímulo que em um indivíduo normal gera um X de dor, mas ele percebe uma dor ou uma percepção muito maior, eu digo que esse paciente ele tem um fenômeno de hiperalgesia. Então, vejam, pacientes que percebem estímulos não nocivos como desconfortáveis são pacientes com fenômeno de alodinia. Pacientes que percebem fenômenos que são realmente desconfortáveis em todo indivíduo, mas eles percebem exageradamente, eles respondem exageradamente com percepção de desconforto ou de dor a esse estímulo, eles estão ditos pacientes que têm uma hiperalgesia ou uma hipersensibilidade. Então, vejam, esses conceitos de alodinia, de hiperalgesia, juntamente com uma vigilância excessiva, que nós vamos falar daqui a pouco, estresse, ansiedade, depressão, são pacientes que são fenômenos que respondem, são a base para a fisiopatologia dessas manifestações que não têm alteração estrutural. Quando nós avaliamos a condução do estímulo sensitivo, particularmente do esôfago, nós vemos então que esse estímulo, a partir de receptores de dor ou de receptores de distensão, este estímulo segue dois caminhos até o sistema nervoso central. Ou ele vai via sistema nervoso autônomo parasimpático através do nervo vago, ou ele vai via simpático através de nervos chamados espinhais, né, pelo trato espinotalâmico lateral até as partes centrais do sistema nervoso, para que esse estímulo, então, seja processado e, então, eu tenha uma resposta, devolva uma resposta para esse esôfago e eu tenha a consciência da percepção desse estímulo. Então, vejam, de que forma que eu posso ter uma alteração na percepção desse estímulo? Então, eu posso ter, nos vários pontos onde eu tenho sinapses, onde eu tenho contatos com receptores, contatos, liberação de neurotransmissores, eu posso ter alteração na percepção desse estímulo.
Então, eu posso ter a chamada sensibilização periférica. Então, perifericamente, eu posso ter uma hipersensibilidade. Centralmente, nas sinapses centrais, eu posso ter uma percepção alterada desse estímulo. Então, eu posso ter uma sensibilização central, ou eu posso ainda ter fenômenos psicológicos, como estresse, ansiedade, privação de sono, alterando a forma com que eu interpreto essa sensibilidade, esse estímulo, a percepção desse estímulo esofágico. E vejam que isso gera alterações que hoje nós conhecemos, alterações que beiram ao estrutural. Quer dizer, aquilo que antes era só neurotransmissor, aquilo que antes era só estímulo, hoje a gente reconhece que pode gerar alterações mínimas estruturais, como, por exemplo, dilatação, modificação nos espaços intercelulares do epitélio esofágico, alterando a permeabilidade do esôfago e gerando, inclusive, fenômeno imunoinflamatório. Então, vejam que fenômeno interessante. Então, se eu observar nessa microscopia eletrônica, o espaço intercelular do epitélio esofágico bastante fechado, as células bastante unidas, quando eu exponho esse epitélio a um refluxo ácido, na vigência de estresse, de depressão, de ansiedade, eu já consigo demonstrar uma dilatação desse espaço intercelular, o que pode gerar a penetração de antígeno, o que pode gerar um desenvolvimento de um fenômeno imunoinflamatório nessa mucosa, ainda que mínimo e não perceptível do ponto de vista endoscópico, do ponto de vista estrutural. Então, nessa hipersensibilidade ao refluxo, a gente tem também essa imunoinflamação. Hoje, as pesquisas já conseguem detectar aumento de imunomediadores, e esses imunomediadores também gerando uma maior ativação dos nossos receptores esofágicos. Também, em pacientes com essa hipersensibilidade, a gente percebe essa inflamação microscópica associada até a hiperplasia de camada de célula basal, infiltrado de célula inflamatória e associada a essa dilatação dos espaços intercelulares. Quando a gente separa os pacientes naqueles de hipersensibilidade ao refluxo, ou seja, aqueles em que eu consigo associar a percepção do sintoma com a presença de ácido fisiológico, ou aqueles em que eu realmente não tenho associação entre o refluxo e a percepção do sintoma, a gente vai observar que essas alterações imunoinflamatórias são mais comuns nos pacientes com hipersensibilidade ao refluxo. A gente falou sobre o conceito da hipervigilância, e esse é um conceito cada vez mais estudado em doenças funcionais do aparelho digestivo. Então, a gente percebe que esses pacientes, muitas vezes, eles apresentam um processo cognitivo afetivo resultante de uma percepção muito exacerbada de desconforto. Muitas vezes é aquele paciente que nos chega detalhando minuciosamente o sintoma, ou seja, ele está muito perceptível, ele está quase que o tempo todo prestando atenção no sintoma, na característica do sintoma, e ele consegue, com essa hipervigilância, perceber e buscar uma ausência completa de desconforto, um bem-estar completo, ficando realmente muito atento a qualquer sintomatologia que possa ter. Essa hipervigilância contribui para que esse paciente tenha uma qualidade de vida pior, busque com mais frequência o atendimento, particularmente nessas situações funcionais. Então, veja, se nós estamos falando de uma fisiopatologia que passa por essa hipersensibilidade periférica e central, que passa por estresse, ansiedade, trauma, privação do sono, passa, claro, pela presença do refluxo ácido, não ácido, refluxo biliar, pepsina, passa pela hipervigilância que nós detalhamos, passa pela alteração da permeabilidade esofágica, também associada aos fenômenos anteriores, pode passar por uma alteração do clearance esofágico e integridade da mucosa, e também por uma imunoinflamação microscópica, né, a base baseada em
mediadores imunoquímicos e presença de células ali naquele epitélio. Então, como nós vamos propor um tratamento diferenciado para esse paciente? Então, dá para a gente entender que naquele paciente que nós estamos falando, que tem pirose, que tem endoscopia normal e que tem tempo de exposição ácida normal, quer seja o que tem hipersensibilidade ao refluxo, quer seja o que tem pirose funcional, nós temos que ir além das medidas comportamentais e das drogas antissecretoras. Nós temos que buscar uma opção além para esses pacientes. E essa opção além, hoje, são os neuromoduladores. De que forma que agem os neuromoduladores? Quem são esses neuromoduladores? Então, os neuromoduladores são drogas que atuam a nível de sistema nervoso, que atuam a nível de neurotransmissores, fazendo o quê? Podendo reduzir a ansiedade, reduzir essa hipervigilância, reduzir esse negativismo, reduzir essa catastrofização que o paciente tende a ter. Eles podem tratar alterações psiquiátricas, como a depressão, né, particularmente a depressão maior, mas eles fazem um fenômeno interessante. Às vezes, em dose baixa, eles fazem uma redução de dor por esse fenômeno de down regulation, que nós vamos detalhar daqui a pouquinho. Então, eles fazem um down regulation de receptores de transmissão de estímulos. Além disso, muitos deles atuam melhorando náusea, muitas vezes as náuseas acompanham esses processos, acompanham essas alterações, esses fenótipos da doença do refluxo gastroesofágico, e ainda em avaliação, ainda em pesquisa, mas o uso crônico parece promover neurogênese, inclusive. Né? Vejam bem, o que é essa down regulation? O que é esse fenômeno? Olha, se nós analisarmos, por exemplo, uma fenda sináptica, em que eu vou ter uma liberação dos neurotransmissores nessa fenda sináptica e que eu vou ter uma recaptação desses neurotransmissores na fenda pré-sináptica, esse é um fenômeno fisiológico. Se eu tiver uma droga que bloqueie essa recaptação desse neurotransmissor na fenda sináptica, eu vou ter uma disponibilidade maior desse neurotransmissor na fenda sináptica, e se eu tiver uma disponibilidade maior, eu vou diminuir o número de receptores na fibra pós-sináptica. Com isso, provavelmente, eu reduzo um pouco a percepção, eu reduzo um pouco a ação desse neurotransmissor nesse receptor. É isso que eu chamo de down regulation dos receptores na fenda sináptica. E talvez esse seja um dos mecanismos pelos quais os neuromoduladores atuam, reduzindo a percepção do estímulo, reduzindo aquela hiperpercepção do estímulo, na verdade. Quais são os que a gente mais conhece para atuação a nível de esôfago? Então, vejam, nós temos os tricíclicos, né? Muito provavelmente os mais antigos que a gente conhece, que a gente estuda e que a gente tem experiência de utilizar. Então, vejam, a amitriptilina, a imipramina, a nortriptilina, a desipramina, sempre utilizada em doses baixas, tá? Qual que é o mecanismo de ação? É complexo, eles inibem a recaptação da serotonina e da noradrenalina, mas eles agem também em receptores desses neurônios, receptores M1, alfa-1, H1, 5-HT2. Hoje eles constituem para esôfago a primeira linha no controle de dor. Lembrar sempre do efeito colateral aqui, que é a sonolência e a constipação intestinal, e que a gente tem que estar atento quando for prescrever esses medicamentos, estar atento nesses efeitos colaterais, que geralmente não são muito intensos, mas que podem acontecer nesse paciente. A segunda classe de neuromoduladores que a gente conhece e que a gente tem mais experiência e que a gente consegue ter trabalhos mostrando efeito em esôfago, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, aqui representados então pela sertralina, pela fluoxetina, pelo citalopram, o escitalopram, paroxetina, né? Eles são uma boa escolha quando está junto, está bem definido
junto com a doença funcional, a ansiedade, a depressão, a hipervigilância, eles podem, inclusive, ser associados ao tricíclico. Os estudos com citalopram, a gente tem alguns estudos com citalopram, parece que ele tem uma interação medicamentosa menor, e o escitalopram parece ser o de menor índice de efeitos colaterais. Mais recentemente, os inibidores da recaptação da noradrenalina e da noradrenalina e da serotonina, aqui representado pela duloxetina e pela venlafaxina. Eles também podem ser considerados iniciais no controle de dor e com menos efeitos colaterais que os tricíclicos. Talvez aqui o efeito colateral mais importante seja a náusea. A gente sempre recomenda que o paciente tome junto com uma refeição. Veja o que a gente tem de estudos interessantes, né? A gente vai trazer alguns aqui só para a gente discutir. Olha, com a amitriptilina, tem um estudo muito interessante mostrando que em pacientes, em indivíduos saudáveis, se eu infundir ácido no esôfago desse paciente, antes e depois do uso da amitriptilina, eu vou perceber, eu vou conseguir documentar que esse paciente tem uma percepção menor desse ácido após o uso da amitriptilina. Os estudos tentaram reproduzir isso em pacientes com refluxo não erosivo, né, que é o grupo de pacientes que provavelmente nós estamos falando, não conseguiram comprovar o efeito. Na prática clínica, particularmente, a gente observa isso com muita frequência, né? De observação de consultório, é muito frequente a gente conseguir ter uma melhora clínica importante desses pacientes com o uso de amitriptilina, por exemplo. Em relação aos inibidores da recaptação de serotonina, né, tanto a fluoxetina quanto a sertralina, comparadas com placebo e com IBP, foram mais efetivas para aliviar sintomas naqueles pacientes com tempo de exposição ácida normal, que são os pacientes que nós estamos falando. Então, estudos que avaliaram 8 semanas, né, associado ao IBP, uma fluoxetina, uma sertralina ou um placebo, os pacientes com o uso do neuromodulador tiveram um alívio maior dos sintomas. Esse é um estudo bem interessante, e vejam que ele não é um estudo novo, ele é um estudo de 2014, né, em que ele comparou naqueles pacientes que na época a gente chamava pacientes com pirose e endoscopia normal, que não respondiam a inibidores de bomba, tomados uma única vez, né? Então, o que ele fez? Ele fez um omeprazol 2 vezes ao dia, uma fluoxetina 20 miligramas uma vez ao dia e o placebo. E ele comparou, fez isso por 14 dias, e ele comparou o início do tratamento com o fim do tratamento, tá? E ele avaliou, então, como é que era o número de dias que esses pacientes ficavam sem pirose. Então, vejam, com o omeprazol, o número de dias sem pirose era menor comparado com o uso da fluoxetina comparado com o placebo, mostrando que com a fluoxetina esses pacientes ficavam mais dias sem pirose, mais dias assintomáticos, tá? Então, esse daqui é uma comparação entre o início do tratamento e o fim do tratamento, e aqui é número de dias sem sintomas, né? Mostrando que a fluoxetina realmente foi efetiva, né? Os pacientes ficaram mais tempo sem pirose com o uso do neuromodulador, no caso aqui, a fluoxetina, tá? Esse é um estudo que a literatura traz com bastante frequência, né? É um estudo com citalopram. Então, veja, ele avaliou por pH-metria 219 pacientes que tinham sintomas durante o estudo pH-métrico e tinham endoscopia normal. Ele encontrou 105 pacientes nessa situação. Desses 105 pacientes, eram pacientes que tinham índice de sintoma positivo, ou seja, eram pacientes que tinham hipersensibilidade ao refluxo. Ele conseguiu randomizar 75 pacientes para uso de citalopram ou uso de placebo. Isso foi feito durante 6 meses e ele observou que no grupo do citalopram,
mais de 60% dos pacientes estavam sem sintomas no final de 6 meses, enquanto que no grupo do placebo, apenas 12 pacientes estavam sem sintomas, mostrou um P bem diferente, né, um P bem significativo, né, uma diferença importante entre os dois grupos, mostrando uma efetividade do citalopram em pacientes com hipersensibilidade ao refluxo, tá? Esse trabalho é um trabalho interessante, eu acho que vale a pena trazer essa informação. Inclusive, eu já tive um caso em que eu acho que aconteceu isso, é um paciente em que o uso do citalopram piorou um quadro de globus faríngeo. Tem um estudo na literatura mostrando que o citalopram pode aumentar a pressão no esfíncter superior do esôfago. Então, para a gente estar atento em relação a isso também. Mas vejam que esse estudo ele mostra dos estudos com uma metodologia boa, né, e com um número de pacientes interessantes, mostrando realmente um efeito benéfico aí do citalopram em relação ao placebo nesses pacientes. Quando a gente busca as revisões, as meta-análises e estudos que fazem uma revisão mais robusta, eles concluem, então, que pacientes com hipersensibilidade ao refluxo, eles devem ter o tratamento medicamentoso baseado em 2 pilares, drogas antissecretoras e neuromoduladores. E eles chamam atenção, que é o que a gente tem mais literatura, né? Particularmente os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Vejam que isso nós estamos falando de hipersensibilidade ao refluxo. Quando eu vou para pirose funcional, o uso das drogas antissecretoras não tem esse respaldo de literatura. Então, parece que para pirose funcional, então, os neuromoduladores, mesmo na ausência de drogas antissecretoras, eles podem ter um efeito benéfico. Eu gostaria de falar com vocês ainda sobre uma neuromodulação periférica. Então, vejam que quando nós falamos de tricíclicos, de inibidores de recaptação de serotonina, inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, nós estamos falando de uma neuromodulação central, ou seja, nós estamos falando na transmissão do estímulo a nível central. Buscando em outras doenças em que o fenômeno de hipersensibilidade responde pela fisiopatologia dessas doenças, como, por exemplo, a fibromialgia, uma neuromodulação periférica tem sido estudada em várias doenças funcionais do aparelho digestivo. E essa neuromodulação periférica a gente consegue fazer com esses bloqueadores dos canais de cálcio a nível da terminação nervosa, tá? Então, a gabapentina e a pregabalina são os representantes, são as drogas representantes dessa classe farmacológica. Como é que elas agem, né? Então, elas se ligam às subunidades dos canais de cálcio, diminuindo o influxo de cálcio para dentro da célula nervosa. E com isso, ela diminui a liberação de neurotransmissores. Então, talvez diminuindo aí a transmissão desse impulso, diminuindo ali a transmissão da sensibilidade, diminuindo essa sensibilidade, tá? Existem alguns estudos em síndrome do intestino irritável, em dispepsia funcional, em dor torácica de origem não cardiológica, particularmente em relação ao nosso assunto de hoje, né, os fenômenos atípicos da doença do refluxo. Tem um estudo muito interessante, ele não é um estudo novo também, ele é um estudo mais antigo, em que ele fala que a pregabalina ela atenua o desenvolvimento de hipersensibilidade secundária em esôfago proximal após a acidificação de esôfago distal. Esse estudo foi realizado em voluntários saudáveis. Então, como é que é isso? Ele fazia o estímulo de ácido no esôfago e ele avaliava um score de dor. E ele fazia isso num momento sem uso de pregabalina e ele fazia isso posteriormente, dias após o uso da pregabalina em doses crescentes, tá?
Esse estudo mostrou exatamente isso, que a sensibilidade a esse estímulo ácido, ela ia ficando menor conforme eu chegava em doses um pouco mais altas da pregabalina, mas que começava em doses baixas da pregabalina. Então, ele aumentou a dose até valores não muito altos, até 150 miligramas 2 vezes por dia, 300 miligramas por dia, e ele observou exatamente isso, que a pregabalina, ela diminuía a percepção álgica da instilação de ácido no esôfago em voluntários sadios, né? Então, isso mostra para a gente um possível papel da pregabalina no tratamento da hipersensibilidade esofágica. Não encontrei outros estudos posteriormente sendo feitos especificamente em pacientes com hipersensibilidade esofágica. Mas, na minha prática, a pregabalina é uma ferramenta, é um medicamento muito interessante para nós em pacientes com esses fenótipos atípicos de doença do refluxo gastroesofágico. Então, se a gente pudesse falar de mensagens finais, o mecanismo fisiopatológico dos diferentes fenótipos das doenças esofágicas associadas ao refluxo vai muito além da presença do refluxo. A hipersensibilidade, a alodinia, a hipervigilância, a ansiedade, a depressão precisam ser levados em consideração, particularmente naqueles pacientes em que têm sintomas de refluxo, mas que têm endoscopia normal e tempo de exposição ácida esofágica normal, que é o grupo de pacientes funcionais que nós estamos falando hoje. Drogas farmacologicamente classificadas como neuromoduladores podem contribuir muito para a resposta terapêutica desses pacientes. Neuromoduladores de ação central, como os antidepressivos tricíclicos, os inibidores da recaptação da serotonina e da serotonina-adrenalina, mostram-se eficientes em alguns estudos. Neuromoduladores de ação periférica, como gabapentina e pregabalina, representam um potencial efeito na hipersensibilidade esofágica. E ainda, a mensagem importantíssima, né? Que a relação médico-paciente e esse efeito terapêutico do médico, junto com a individualização dos casos, o conhecimento dessas drogas pelo gastroenterologista, vão fazer total diferença na condução desses pacientes. Eu acho que era isso que eu gostaria de falar para vocês. Muito obrigada pela participação. Mais uma vez, muito obrigada ao Grupo NAFAD pela oportunidade de participar desse evento.